de 1 Samuel. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom demais. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, 1 Samuel. Oh. 1 Samuel 16, tá? Vamos ler? 1 Samuel 16. E o texto diz assim: Davi é ungido, rei de Israel. Começamos a ler. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei? Só dar uma repetida nessa parte, essa parte é muito importante. Vamos lá, até quando? Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite, vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Curve sua cabeça. Paizinho, nós te adoramos e te glorificamos e te exaltamos pela tua magnitude, pela tua beleza. Nós precisamos, Pai, de que o Senhor então toque nos nossos corações e nos conduza ao entendimento pleno da tua vontade. É necessário, Pai, que entendamos e compreendamos a tua palavra para então, Pai, podermos andar nela. Então, traz essa compreensão aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vivemos dias, vamos dizer assim, para uns maus, amém? Para outros nem tanto, para outros bom. Não é verdade? E o que vai fazer toda a diferença, e isso tem mexido muito com o meu coração. Essa semana eu fiquei pensando muito entre essa situação, né, dos dois reis de Israel, o primeiro e o mais importante. Saul, o primeiro rei, e Davi, o mais importante. Essa semana isso ficou muito forte em mim, essa questão da construção do coração. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão, faz toda a diferença na vida de alguém. Não é? Você vê que enquanto muitas pessoas veem crise em tudo e veem dificuldade em tudo, quando você vê ali um episódio que foi maravilhoso, que é o primeiro mártir da igreja, né? Ali no comecinho de Atos dos Apóstolos, quando fala de Estevão, e diz que Estevão, ao ser apedrejado, ele não contabilizava as pedras, pelo contrário, ele olhava para o céu e via céus abertos. Sabe por quê? Porque a construção, aquilo que nos define, aquilo que nós trabalhamos dentro de nós, é o que vai fazer toda a diferença no dia da crise. Enquanto uns estão vendo perseguição, né? Um é caluniado e aquela calúnia mexe com ele, faz ele prantear, enquanto alguns estão vendo crise em tudo. Estevão, a única coisa que Estevão via era o céu aberto e o trono de Deus. Sabe, ele não tinha aquela preocupação de acusar fulano que estava com uma pedrada nele, ele estava muito feliz porque, apesar das pedradas, ele estava vendo os céus abertos. Sabe, a construção interna, sabe, a construção de um coração sólido na presença de Deus faz toda a diferença e vai fazer com que você pare de olhar o que é ruim e contemple aquilo que está acontecendo de maravilhoso na sua vida. Não é? Quando você lê o Salmo, se eu não me engano, 19, Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é simples da sabedoria. Mas o começo do Salmo 19 fala que, porque esse que eu acabei de ler, o Salmo 19, 7, o Salmo 19, 1, ele vai falar que a glória de Deus ela pode ser vista sem a comunicação, sem palavras. Então nós temos que ter essa facilidade de contemplar a glória de Deus, né? E muitas vezes a gente só contempla a dificuldade, porque não temos um coração construído e solidificado em Deus. E aqui nós vemos duas situações. Eu citei
Estevão, porque Estevão é algo maravilhoso, maravilhoso. Um cara tão cheio do Espírito Santo, que não via a crise, ele só via a vontade de fazer aquilo que Deus estava mandando, sabe? O que queimava no coração dele falava mais alto, meio do que as pegadas. Né? E nós vivemos esse tempo. O texto, né, eu li o principal, o 19:1, porque ele aponta para a unção de Davi. Então, Deus acha e encontra alguém segundo o seu coração. Deus acha um que tem um coração totalmente transformado, mudado, um coração totalmente acessível. Sabe, querido? Olha que interessante isso, um coração acessível à presença de Deus. Consegue entender isso? Ter um coração acessível à presença de Deus. Porque às vezes o nosso coração está tão machucado que não permite, porque Deus ele é santo. Deus ele tem um padrão e ele não vai reduzir esse padrão. Bem? Se eu não me engano foi o seu Shed. O cara é um dos doutores do Novo Testamento do nosso século. Olha que interessante, ele morreu há pouco tempo, o seu Shed. É um cara fantástico. E ele colocou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olha, adoração o que é adoração? É animar a nossa consciência pela santidade de Deus. Olha que profundo isso, cara. Sabe, é você animar o teu coração. A gente está quente, né? Você se deixa queimar em fogo verde. Fogo verde pegou mesmo. Mas olha que coisa profunda. Animar a nossa consciência. Uma pergunta que eu te faço hoje: como que está a sua consciência? Será que a tua consciência está pronta para que através dela seja gerada uma adoração em santidade? Porque Deus é santo, importa que as nossas ações sejam santas. Como nós pregamos quarta-feira, em Hebreus 12, 28 e 29, falando que nós herdamos um reino inabalável. E de acordo com essa herança, nós precisamos ser, olha a palavra de Paulo, ser gratos em atitudes de adoração aceitáveis. Você compreende isso? Atitudes de adoração aceitáveis. Por quê? Porque existem atitudes de adoração que não são aceitas. Acabamos de ler um texto muito maravilhoso, e aqui vai fazer distinção entre duas situações: um rei que desagradou ao Senhor e um rei que agradou ao Senhor. Saul, que foi escolhido pelo homem, o povo pediu um rei. É interessante que quando você pega o nome de Saul, e eu anotei aqui a definição do nome de Saul e a definição do nome de Davi, só para você ter uma amplitude do que é as suas escolhas e o que são as escolhas de Deus. O que é a tua vontade, o teu coração, quando Deus fala assim, o coração do homem é enganoso. E quando a palavra diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos lá, Saul significa o implorado. O que o povo fez? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. As outras nações têm rei, as outras nações são governadas. Por que nós não temos? Não estavam satisfeitos com o governo de Deus, cara. Queriam um rei humano. Alguém para governar, será que o reinado de Adonai não serve? Não é o suficiente? Mas eles olhavam para as outras nações. E o problema da igreja é olhar para fora. Quando nós temos tantas coisas maravilhosas dentro. O problema da pessoa é quando ela quer fora aquilo que ela pode construir dentro dela. E aquilo que você constrói dentro de você é muito mais poderoso. Quando você constrói um relacionamento, um ambiente, uma vida, um coração, é muito mais poderoso. E você não consegue isso fora. Você consegue isso dentro de você. É dentro da tua mente. O pastor Sérgio Conceição falava: as batalhas são ganhas ou perdidas na mente. Então a construção está aqui. Nós precisamos trabalhar o nosso coração e a nossa mentalidade para enfrentar algumas coisas. Presta atenção. Então, o implorado, o desejado, o solicitado. Olha quem era Saul, o nome Saul, indicando para tudo aquilo que o povo, né? Deus nos dá um rei, Deus nos dá um rei, Deus nos dá um rei. Nós queremos um rei. As outras nações têm rei, os filisteus têm rei, os amorreus têm rei. Nós queremos um rei. Imagina o coração de Deus. Você consegue entender o coração de Deus? Né? Dentro
dessa situação? Não é? Agora Davi é muito tremendo também, porque diz assim, olha, tem origem no hebraico. Atenção. Que significa o amado, querido, predileto. Bem? O amado, querido, predileto. Aquele que alcançou o coração de Deus, cuidando das malhadas, cuidando das ovelhas. Cara, isso é muito profundo. Sabe, essa semana isso ficou muito forte na minha mente. E eu falei, Senhor, eu preciso. Sabe, nós precisamos definir, sabe, sair de cima do muro, qualificar a nossa vida, sabe, em agradar ou desagradar. Nós precisamos ir. Deus falou, cara, é tempo de intensidade, é tempo de uma busca mais profunda, é tempo de verdades, é tempo de uma igreja verdadeira. Esse tempo de Covid tem sido maravilhoso para isso, porque tem separado, como diz 1 Coríntios 3, onde Paulo vai começar a falar do fundamento que é Cristo e da separação dos materiais através do fogo. Quem é palha? Quem é madeira, quem é feno, quem é pedras preciosas, quem é prata e quem é ouro. Quem era Saul em toda essa situação? Era palha. Foi um camarada que foi ungido, foi direcionado, foi consagrado para reinar. O que nos prova, presta atenção, queridos, o que nos prova que uma posição de liderança seja suficiente para a salvação. O que nos prova que uma posição de liderança seja alguma coisa. Eu costumo dizer que a proximidade que você está, ela pouco difere. O que vai fazer toda a diferença é para onde você está olhando, para onde você está seguindo. Tem gente que vai falar assim, como o pastor Daniel, o cara já é pastor, né? Cachetão e tal. Mas de repente eu estou assim, próximozinho do trono de Deus, virado de costas. Você está lá na porta, virado de frente. Ai, eu sou muito pequenininho, mas ele já é pastor. Deus deve ter um olhar tão diferente para ele, cara. Não é isso. É o coração construído. Olha aqui, Saul já era rei. Saul já tinha sido ungido rei. Davi ainda era. Davi ainda era aquele que cuidava das malhadas, que cuidava das ovelhas. Davi ainda era aquele que era rejeitado pelo pai. Mas o coração de Davi ganhou o coração de Deus. Lembra aquela música do Judson? Né? Quando a gente pede, eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, esse sentimento de nós querermos agradar ao Pai, querer conhecer ao Pai, querer nos envolver com o Pai, porque isso nos eleva. Independente do seu tamanho, independente da sua posição na igreja, independente da sua hierarquia. Mas o seu coração é o que faz a proximidade com Deus. E não o que você faz na igreja. Mas é o seu coração que vai fazer com que você agrade ao Senhor. Então é tempo de agradar Ele, de verdade. Não é tempo de cargos e funções, é tempo de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É tempo de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Às vezes nós nos perguntamos assim, poxa, mas como que então eu posso adorar? Sabe, às vezes nós temos uma dificuldade de romper com a humanidade. Eu acho que a grande dificuldade de nós seres humanos é romper com a nossa humanidade e adorar a Ele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos achamos muito longe. Quando Ele já morreu, Ele já se entregou para que nós tivéssemos acesso. Então esse acesso é facilitado através de Cristo. Esse acesso é facilitado através de Cristo. Ele morreu por você, justamente para te conduzir ao lugar da adoração. Então não imponha dificuldade àquilo que Ele já quebrou. Não imponha dificuldade ao sacrifício, porque Ele já se sacrificou por você. Então hoje Ele te chama e Ele fala, filho, vem, eu vou te conduzir. Mas para isso é necessário construir um coração. Para isso é necessário construir uma vida.
texto vai nos mostrar o posicionamento de Davi. Um pouco mais à frente você vai ver toda a história de Davi, então você vai entender os posicionamentos que levaram Davi a ser rei. Antes de ser. Tremendo isso, né? Eu costumo dizer que nós somos chamados a exercer sem ser. Nem? O cara fala assim, pastor, mas quando que eu vou ser consagrado, pastor? Quando você for pastor sem cargo, sem unção. Mas quando eu vou ser consagrado a diácono? Começa a mostrar o teu diaconato, porque o teu diaconato não depende de um título. Amém? Você não precisa ser consagrado evangelista para evangelizar, você não precisa ser consagrado missionário para ir para o campo, você não precisa. É o que nós falamos do exercício sem ser. E Davi, ele já tinha um coração que agradava ao Senhor para a posição que ia ocupar. Então Deus, ele começa a contemplar, sabe, o meu e o teu coração a partir das nossas atitudes, a partir de uma construção. Por isso que Deus tem falado muito comigo esse tempo. Cara, é tempo de uma construção verdadeira. Quarta-feira eu preguei sobre isso. Gente, é tempo, sabe, de clamarmos pelo fogo, o fogo que qualifica, ou, sabe, o fogo que consome, o fogo que nos melhora e o fogo que limpa a impureza, o fogo que qualifica a construção, porque o fundamento já está posto. O fundamento é Cristo. Acabou. Cristo, ele era e é de ser. Amém? Não é Cristo, não é sobre, cara, é sobre aquilo que você está construindo dentro desse fundamento. Então, essa semana foi uma semana de muitos confrontos, assim, comigo mesmo. Onde Deus está falando, Daniel, é tempo de uma igreja verdadeira, é tempo de uma igreja que me agrade em suas ações. Não importa fazer, importa ser. Importa aquilo que parte dentro de um coração verdadeiro. Essa frase de Russell Shedd me impactou, cara. Me impactou. O que é adoração? Como é que é a frase? Animar a consciência. Qual é o padrão? Qual é o padrão? A santidade de Deus. Qual é o padrão da adoração? A santidade de Deus. Então o padrão da adoração é tocar muito, cantar muito, bater, pá. Não. A santidade de Deus. Até porque a adoração não é música, não tem a ver com música. A adoração tem a ver com as ações. Nós adoramos quando ajudamos um morador de rua. Sabia? Esses dias eu lembro que eu passando ali em frente ao correio, assim, foi muito inusitado que me deu vontade de comer um brigadeiro. E o cara estava vendendo um brigadeirão bonito, cara. Graúdo. Eu falei, cara, eu vou comprar R$2. Eu falei, comprei o brigadeiro. Cara, quando eu passei, comprei o brigadeiro, eu peguei o brigadeiro, passei na mão assim, Deus falou, agora vai, dá para quem cara ali sentado na escada do correio. Eu falei, mas eu estava com tanta vontade. Não era para mim, era para dar para o cara. E foi uma atitude de adoração. Sabe, porque a atitude de adoração ali depende de ter um instrumento na mão. O padrão é a santidade, o padrão é o amor, o padrão é a misericórdia, o padrão é agradar o Pai. E às vezes o que o Pai quer é que você faça por outro. Cara, isso é uma atitude de adoração. Por isso que essa construção é muito importante. O que a igreja do século XXI tem se tornado? Quando você lê Apocalipse, se eu não me engano, começa no 2, vai até o 3, falando das 7 igrejas da Ásia, a gente se depara com a igreja do nosso século. Você fala, cara, mas tem tudo a ver. Quando você lê Éfeso, a igreja de Éfeso tem tudo a ver. Deixaste o primeiro amor, abandonaste as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Quando você vai para Atos 2 e você fala, e a igreja crescia e se multiplicava, sabe por quê? Porque havia comunhão, partir do pão, oração. Havia alguns princípios, e existem princípios que são inegociáveis. Existem princípios que são inegociáveis e nós estamos deixando alguns princípios. Uma igreja que não se ama, uma igreja que pessoas dentro da própria igreja têm rancor umas das outras. Que construção é essa? Aonde nós vamos chegar? Será que a nossa adoração está passando pelo processo da santificação? Será que a nossa adoração, ela bate nesse modelo que é a santidade de Deus? Profundo isso, né? Profundo, né? É interessante quando
texto do comando profético. Porque até o profeta, ele ainda ficou com o coração naquilo que estava perdido. Sabe? O problema é que às vezes o nosso coração está naquilo que está perdido e não no novo. Deus tem um novo para as nossas vidas. Então é tempo de olharmos para aquilo que Deus está estabelecendo. Não é? É o modelo antigo da igreja, é a minha vida antiga e tal, e Deus está estabelecendo um padrão novo. E até o profeta, ele se perde, porque ele falou, mas Samuel, vem cá, você está olhando para um modelo antigo, eu estou estabelecendo um modelo novo de perfeição, de pureza, de verdade. Então Deus começa-se um processo através disso. Então você vê, Samuel tira, Samuel unge, Davi, ele assume o reino? Não. Pô, mas que coisa louca, cara. Você recebe um cargo e você não assume o cargo. Em respeito àquela pessoa que está no cargo. O que faria os crentes de hoje? Pô, o pastor falou que sou eu, vai de pé. Não é isso? O pastor falou que sou eu. Pá, sai daí, meu irmão. Pá. Cara, cria uma raça ruim. O tal de crente. É, raça ruim, irmão. Não é difícil de lidar pra caramba. É mesmo dando cabeçada no outro na igreja, cara. Já vivemos cada coisa absurdas, né? O ministério de louvor. De um louvor rindo do outro. Mas não é isso, o louvor está embaixo, rindo do louvor está em cima. É raro. Ela está vendo errado. Eu já passei por isso, cara. Vou falar, não foi não. Lá não foi não, foi lá não. Jesus, o pessoal rindo da gente. E a gente estava tão livre, sabe, fazendo aquilo que Deus tinha ordenado a gente fazer, e o pessoal embaixo rindo, torcendo para a gente cair. Então Deus, ele unge Davi. Davi passa pelo processo. Davi é treinado, forjado. Coisas acontecem na vida de Davi. Cara, é tão profundo isso, né, que você vê, cara, a ousadia e a construção, aquilo que estava dentro do coração de Davi era muito tremendo, uma fé inabalável. Enquanto todo o exército de Israel recuava, enquanto todo o exército de Israel, sabe, quem é esse cara? Esse cara é muito grande. Quem somos nós para enfrentar Golias? Chega um garoto, merreca, você pensa, já comigo, que eu resolvo. Se você compreender, o cara vê quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Cara, os Golias tinham 3 metros de altura. Tinha um cara só para carregar o escudo dele, o escudeiro. A lança parece que era coisa de 7 quilos, só a ponta. Você imaginou? Uma ponta, a ponta da lança, coisa de 7 quilos. Você já imaginou pegar um saco de arroz de 5 quilos e lançar? A ponta da lança de Golias tinha 7. É absurdo, cara. Eu limpo assim e falo assim, esse cara aí, ó, vou arrebentar ele, porque ele vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Então tinha algo muito profundo dentro dele, cara. Sabe, tinha uma paixão, tinha um fogo, tinha, sabe, o desejo pela presença, tinha a convicção de quem Deus era. Tanto que ele deixou registrado no Salmo: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Davi tinha uma plena convicção de quem era Deus. Sabe por que as crises nos dominam? Porque Deus ainda não dominou o nosso coração. Resumidamente, entramos em crise interna. Ai meu Deus, ai Senhor, o que será de mim? Porque ainda não sabemos quem é o nosso Deus. Isso é uma dura realidade. Uma dura realidade. Não sabemos ainda quem é o nosso Deus. Mas a gente chega aqui numa situação que agora é constrangedora para Davi. Porque então nos deparamos com um pecado absurdo de Davi. Eu vou te fazer uma pergunta essa noite: quem pecou mais, Saul ou Davi? Qual o pecado maior?
humanamente falando, Davi pegou mais. Davi pega a mulher do cara. Mata o cara. Fica quietinho na dele. Né? Saul errou. Um dos erros de Saul foi aonde? Deus fala assim, ó, vocês vão pelejar contra os amalequitas. Então mata tudo. É a ordem de Deus. Não deixa ninguém vivo dos amalequitas. O que Saul faz? Deixa Gag. Não, deixa esse cara aqui, cara. Esse cara aqui vai ser meu filho. Sabe por que se deixava o rei do exército inimigo vivo? Porque era honra para um rei ter outro rei como servo. Tá vendo? O rei de Agag é meu servo. O rei dos amalequitas é meu servo. Então era honra. Então, presta atenção. Saul, o primeiro, ele desobedece a uma ordem clara de Deus. Aonde ele queria honra. Não, Samuel, você está por fora, Samuel. Está sem conexão, tá vendo aí? O cara agora é meu servo. Agag vai ser interessante para os nossos negócios. Sabe que tem crente assim, cara? Que vende a santidade. Não, cara, mas isso aqui. É igual aqueles caras lá de Brasília que enviaram o dinheiro na cueca e depois deram as mãos e começaram. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Cheio de dólar na cueca. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O negócio é sério, cara. Tem gente que negocia. Aí Saul chega para Samuel, tu é maluco, cara. Deixa a Gag. Salva umas cabrinhas, uns boizinhos aí para alimentar os soldados. O pessoal comer, fazer churrasco. Deus não vai se importar com isso não. Sabe, às vezes a gente está negociando. O negociável. Às vezes a gente está vendendo aquilo que não é para ser vendido. Às vezes a gente está fazendo coisas absurdas que caem ofendendo a santidade de Deus. Lembra dessa frase de adoração? É animar a consciência pela santidade de Deus. Olha o padrão. Animar a consciência pela santidade de Deus. Então, Saul depois já estava rejeitado, porque Saul foi rejeitado nesse ato. Mas depois procura vencer e tal, não sei o quê. Mas Davi então mata. Primeiro, olha, deseja, coisa boa, manda pra cá. Aí chama, prostitui, mas eu sou rei, eu posso. Manda uma carta pelo próprio cara. Sabe não é isso, cara? Aqui é um cara ser muito louco. Tu mandar uma carta pelo próprio cara, que ele vai ser forte. O cara chega lá e ó. Da visão, mandar essa carta para tua rei, confia em mim, cara. Pô, eu sou chapa dele. De repente a carta é bota, esse cara não foi antes de batalha para ele morrer. Você imaginou isso? Muito louco isso, cara. Quem pegou mais? Na minha concepção, Davi pegou mais. Mas sabe, existe um momento do confronto. Que esse é o momento chave, cara. Quando Samuel chega e confronta Saul, qual é a posição de Saul? Para com isso, Samuel. Eu sou rei, irmão. Eu sou rei. Quem manda nessa nação de Israel sou eu. E Davi? Quando Samuel chega, quando Natan, esse cara da ovelhinha, que pegou a ovelhinha, a única ovelhinha de um cara que só tinha uma zinha, você. Eu mereço morrer. E se rasga, e se humilha, e chora na presença de Deus. Conseguiu compreender? Cara, aquilo que está construído, por mais que você erre, uma hora, sabe, vai despertar. Você precisa construir um coração que agrade ao Senhor. Por mais que ele sabe que você tem seus erros, seus pecados. Mas o teu posicionamento de arrependimento, de humilhação, de querer o bem, de amar o próximo, de ser misericordioso, vai fazer toda a diferença. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu faço o que eu quero, o nariz é meu. Ninguém me manda. Eu sou o cara. Eu sou assim, Gabriela. Né? É Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, cara, é tempo de mudança, é tempo de transformação.
transformação, é tempo de nós navegar na vertente do rio de Deus. E o rio dele, cara, a vertente do rio dele é amor, é graça, é misericórdia, é perdão, é compaixão. Esse ano, o tema do metanoia, ainda, infelizmente, por causa do corona, nós adiamos o metanoia, mas vamos ver se a gente consegue fazer no final do ano. O tema é compaixão, cara. Porque nós precisamos gerar uma igreja que se compadeça, precisamos gerar uma igreja que tenha um coração compadecido pelo próximo. A chave de todos os milagres de Jesus foi movido de íntima compaixão. Curou o céu. Movido de íntima compaixão. Curou o leproso. Cara, compaixão, quando você tem compaixão é a chave. Cara. Você vai orar e você vai se compadecer. E o milagre vai acontecer. Porque é um coração construído. Você está entendendo aqui? Os crentes são que falam, não. Deus me usa desse jeito. Já viu o crente falar assim? O cara está errado. Não, mas é um mistério comigo. Já viu o crente falar assim? É muito louco. Já viu, Orlando? Esses caras aí do mando, do reteteto, falam que o cara é antibíblico. Ah, mas o mistério comigo é desse jeito mesmo. O cara não é assim, está errado, é antibíblico. Isso não é. Não, mas. Né? Jogar bolota aos porcos. Jogar bolota aos porcos. É isso que o pessoal fala. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem graça. Cara, a chave é sabe, o arrependimento. A chave é o quebrantamento. A chave é a compaixão. A chave é o teu posicionamento na hora do confronto, cara. Sabe, a chave é você entender, cara, eu preciso mudar. Eu preciso me comportar melhor. Eu preciso transformar o meu coração em um coração que agrade ao Senhor. Que agrade ao Senhor. Em todo tempo. Em todo tempo. Davi colheu frutos do pecado? Sim. E nós colheremos frutos dos nossos erros? Sim. É a lei da semeadura. Mas, cara, a chave do arrependimento, sabe, ter um coração arrependido, quebrantado, um coração verdadeiro, vai fazer, cara, com que a tua geração seja bem sucedida. Quem que é Jesus? A raiz de Davi. Nem o leão da tribo de Judá. Sabe, você conta a genealogia de Davi a Jesus, cara. Fez história. Eu lembro da história de um rei, sabe, que marcou a geração de Israel também. Eu gosto muito da história dos reis de Israel. E Ezequias, ora e pede a Deus mais algum tempo, me dá mais um tempo, talvez só bem lento naquele tempo, porque quando nós não entendemos o nosso tempo, presta atenção, Deus é perfeito. Quando nós não entendemos o nosso tempo, nós perdemos o tempo. Perdemos o tempo. Então, Ezequias, ele tem Manassés presta atenção, um dos piores reis da nação de Israel. Nasceu depois desse prazo de 15 anos que Ezequias pediu. Precisava ter nascido? Não. Era outro rei que ia reinar. Mas um rei terrível para a nação de Israel, que até passou um dos seus filhos ao fogo para Moloque, queimou, sacrificou um filho no fogo para Moloque. Manassés. Terrível. Nasceu aos 15 anos. Mas não é isso que eu quero falar. Manassés gerou, se eu não me engano, um outro rei, me perco. Depois nasceu Amon. Presta atenção. Sabe quanto tempo Amon reinou? 2 anos e meio. A Bíblia fala assim: Deus matou Amon. Deus matou. De tão ruim que ele era. Aí nasce Josias. A Bíblia fala que Josias começou a reinar na nação de Israel com 8 anos. Presta atenção, 8 anos. Josias começa a reinar. E a Bíblia fala assim: e Josias, espera aí, vamos pegar só essa chave aqui, ó. Quem era o pai de Josias? Amon. Presta atenção, esse cara que Deus matou. Então Josias, a Bíblia fala assim: e Josias fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, segundo fez o seu pai. Qual é o nome do pai? Não. Segundo fez seu pai, Davi. O nome disso chama-se paternidade. Paternidade. Você não vai desonrar teu pai, mas você vai fazer aquilo que é certo. Amém? Davi deixou um legado de paternidade para a nação incrível. Um homem segundo
segundo o coração de Deus, que quando a mão, sabe, quando é relembrado ali, escrito, as obras de Josias, fala assim, aquele que fez tudo conforme fez o seu pai, Davi, lá atrás. Davi já era tataravô, já tinham passado vários reis, mas ainda se olhava ao legado de Davi. Você compreender isso, cara? Será que nós estamos marcando essa geração com um legado de santidade, de verdade, de pureza? Será que por onde você passa, você está deixando um legado de, sabe, de respeito? As pessoas olham para você e falam assim, cara, esse cara está fazendo toda a diferença nesse tempo. Ou você acha que já tem outros? Ah não, já tem tanta gente aí fazendo, para que eu vou fazer? Já tem tanta gente pregando, para quê? Está tentando? Não, cara. Deus te chama. É tempo de fogo de Deus. É tempo onde o fogo de Deus vai vir. Presta atenção. E vai separar os materiais. Então você precisa ter, as três atitudes precisam estar qualificadas. Eu coloco eu pego esse texto de 1 Coríntios 3, eu qualifico, cara, assim, em ações. Tem ação, que é qualificado com prato, não tem aquela, como fala, premiação, né? É a palha, vamos ver como se fosse uma premiação? Então tem aqui, ó, as ações foram premiadas com palha, vão queimar. As outras ações foram premiadas com a madeira, vai queimar, cara. Não é sólido, não é algo que resiste ao fogo, porque o fogo vai vir e vai qualificar. Então é tempo de construirmos um coração que seja aceitável pelo Senhor e ponto final. Não é tempo de uma igreja que vem para cá, dá 2 cliques e volta, roda a saia e vai para lá para fazer lenha lá fora. Não é tempo mais dessa igreja. Não é tempo mais dessa igreja, é tempo de uma igreja verdadeira. A igreja se perdeu há muito tempo. Estou encerrando. Sabe, olhando saia, olhando cabelo, e não podia cortar franja, e não sei. A gente perdeu, sabe? E deixou de investir em santidade, em verdade, em pureza. Não estou falando que não foi um tempo agradável, não foi um tempo bom, foi um tempo de expansão da igreja. Mas foi um tempo que não se olhou, cara, para coisas que são verdadeiras. Um coração santo, uma mentalidade santa, atitudes verdadeiras. Sabe, quando eu gosto muito de falar sobre isso, que é Filipe de Cesareia, um cara que evangelizou uma cidade, ganhou toda a cidade para o Senhor Jesus. O cara sozinho. Cara, eu fico envergonhado. Às vezes a gente passa um ano, e se a gente perguntar assim, quem tu ganhou esse ano para Jesus? Caraca. Cara, esse ano eu rachei a cara. Ele fala assim, cara, esse ano eu rachei a cara. O Filipe de Cesareia, ele estava tão empolgado, sabe, cheio do Espírito, cheio da presença, tomado pelo fogo, que ele ganhou uma cidade sozinho, cara. Aí eu escuto aqui no bairro deve ter umas 10 igrejas, e o bairro está perdido. Mas deve ter umas 10 igrejas. Cara, nós precisamos mudar. Nós precisamos transformar o coração. Não podemos mais agir como Saul. Eu subo, eu faço. Aqui quem manda sou eu. Eu sou o rei. Eu sou pastor. Eu sou crente. Mete uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Mas a língua não cabe dentro da boca. Cara, a Bíblia, se for comparar a língua maior que a Bíblia. Mas, cara, as atitudes, as verdades. É tempo dessa igreja. Cara, pessoas estão indo para o inferno. Eu lembro do Gregório McNulty, ele fala um negócio, cara, um dia ele me constrangeu. Eu assisti uma mensagem dele, ele é falecido, ele faleceu em janeiro de 2017. Cabelo daço era igual eu, cara. Cabelo clipe dele. Muito louco ele. Ele jogozinho ele. Missionário da Jogum americano. E ele um dia chega na igreja, está pregando na igreja, e fala, isso aqui choraram. Ele fala com sotaque, num atentado às torres gêmeas. Aí levantou o dedo modesto assim, um levantou o dedo do outro. Cara, se vocês não choraram, vocês precisam se converter. A igreja lotada. E é verdade. Quantas pessoas morreram naquele atentado? E a gente vê no noticiário, caramba, morreu mais um. Caramba, morreu mais outro. Caramba. A gente fala, caramba, quantas almas morreram sem o Senhor Jesus? Quantas pessoas deixaram de ter acesso à palavra? Olha
o pensamento de uma... Cara, olha a mentalidade missionária. Olha a mentalidade evangelística. Olha a mentalidade da compaixão. Tem gente que fala assim, com certeza Deus já deve ter dado várias chances. Porque a gente pensa assim dessa forma, né? Nós somos práticos em pensar. Não, cara. É necessário termos um coração verdadeiro. Um coração, sabe, que ama de verdade. Só de pé, querido. Só de pé. Glória a Deus. Nós temos um costume, né? A igreja tem passado por isso, né? Nós temos vivido, né? E as nossas recordações, vamos dizer assim, nos remetem a momentos, não é isso? A gente fala assim, poxa, eu já vivi, e realmente já vivemos momentos incríveis com Deus. Quantos aqui já viveram momentos incríveis com Deus? Mas nós somos chamados a viver todo o tempo, sabe? Então é tempo, cara, de intensidade. O Deus está me chamando para isso. É um tempo de intensidade. Não é mais viver de tempos, mas viver de intensidade com Ele. Sermos intensos no amor, sermos intensos na paixão, sermos intensos no serviço, sermos intensos, sabe, na nossa vida diária. Ele te chama para um tempo de intensidade, para um tempo de verdade. Entenda isso. Cara, Davi era intenso com Deus. Davi estava sendo perseguido. E tem alguns textos ali que são fantásticos, cara. Que Davi ele escreveu, sabe quando? Quando ele estava sendo perseguido de morte. Ele falou, Senhor, me proteja. Senhor, eu louvo com os meus lábios, exalto a tua majestade, tu és tremendo, tu me guarda. Cara, mas ele estava sendo perseguido. Estavam tentando matar ele. E ele estava louvando e salmodiando ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele entendeu que era necessário viver em todo o tempo, de glória em glória. Precisamos, é tempo. E eu queria te convidar isso nessa noite, a fechar os teus olhos. A fechar os teus olhos e orar, e falar com Deus isso. Fala com Ele, fala, Senhor, eu preciso. Fala assim, Senhor, eu preciso de viver essa intensidade. Eu preciso de aumentar a frequência do relacionamento. Eu preciso de me envolver mais. Eu preciso de mergulhar mais profundo. Eu preciso de aumentar a chama. Faz isso com Ele. Eu preciso de aumentar a chama. Eu preciso de queimar por Ti, Senhor. Eu preciso de mergulhar mais profundo. Eu preciso de ser apaixonado por Ti, anelar pela Tua presença em todo o tempo.